Lá em 2014 foi realizado um estudo com um grupo de pessoas que eram colocadas dentro de uma sala, né? E essas pessoas não tinham nada, era uma sala que a pessoa ficaria em silêncio um período entre alguns minutos, no máximo 15 minutos, né? E a pessoa tinha que ficar ali sozinha com ela mesma. E caso ela se sentisse entediada, né, não conseguisse ficar ali de boa, ela tinha um botãozinho para apertar. E esse botãozinho ia causar um leve choque nela, um choque bem levezinho sim, mas que seria um estímulo externo, né? E aí, daí vem esse título, né, desse vídeo, esse tema, que as pessoas, elas preferiam, na maioria das vezes, principalmente os homens, né, tomar o choquezinho ali, receber o choquezinho, do que ficar em silêncio com os próprios pensamentos durante 15 minutos. E isso é um tema muito interessante, né, porque isso traduz muito, né, do que a gente vive no mundo moderno. Teve uma matéria que eu vi do The New Yorker, que eles criticaram, né, essa abordagem dessa pesquisa, porque eles falaram assim, isso aí não está traduzindo o mundo real, né? O mundo real não é assim, você tem coisa para fazer, você caminha e tal, não sei o quê. E aí ele falou que no mundo real as pessoas, elas usam, na verdade, as distrações para poder entrar em estados mais introspectivos, como por exemplo a música. Só que aí eu pergunto para vocês, né? Será que é bem assim mesmo? Né? Eu vejo até em mim, muitas vezes, e em outras pessoas, como que a gente usa, na verdade, esses meios externos, né? Ali na pesquisa foi o choque, mas a gente pode pegar isso com o celular, com ouvir uma música, ouvir uma série, ouvir um podcast, como uma forma de não ficar em silêncio, não ficar sem fazer nada, né? Não só na necessidade de produzir, mas na dificuldade de permanecer com nós mesmos, em silêncio, né? Então isso é uma coisa muito interessante, porque é, qual outra relação você pode nutrir com profundidade a não ser com você mesmo, né? E se a gente não consegue ficar em paz, ou seja, em silêncio com nós mesmos durante 15 minutos, 20 minutos, uma hora, com quem que a gente vai ficar em paz, né? Como que a gente vai compreender tudo isso que está acontecendo aqui? Então essa pesquisa, ela foi muito alarmante, assim, quando eu olhei para ela, assim, porque eu fiquei pensando nisso, né? E eu vejo muito isso aqui acontecendo no estúdio. Quantas vezes, e aí quando a gente vai, eu vou fazendo essa análise em mim, eu vou percebendo como que realmente, muitas vezes, a gente busca coisas para poder fugir desse silêncio. Eu fui no retiro um tempo atrás, né, e aí o professor, o mestre que estava conduzindo esse retiro, foi um retiro zen budista, e ele virou e falou, esse retiro específico era permitido falar, né? Normalmente nos retiros, nos sessins, né, que são os retiros budistas, não é permitido falar, existe um voto de silêncio. E aí nesse era permitido falar, só que ele no começo virou e falou assim, não vamos usar a fala para poder simplesmente tapar um silêncio, né? Ou seja, vamos falar porque a gente tem que falar, mas não vamos usar a fala, a comunicação, a conversa para poder não ficar o silêncio, né? Então, aquele exemplo do elevador, né? Você entra e fica meio desconfortável com a pessoa e o tempo, né? O tempo tá, sei que, você começa aquele puxa qualquer assunto para não ficar em silêncio, porque o silêncio ele é desconfortável. Só que daí vem um ponto muito interessante. Por que o silêncio é desconfortável, né? Por que ficar sozinho 15 minutos numa sala é desconfortável ficar com a sua própria mente durante 15 minutos? A gente tem essa ferramenta incrível, né? Que é a mente. E aí tem uma analogia que existe muito forte dentro do yoga, que é a mente como uma faca, né? Então, a gente tem essa faca, que é a nossa mente, muito afiada, e ela tem a capacidade de cortar as coisas. E cortar as coisas pode ser uma coisa boa, né? Imagina, a gente tem que fazer uma comida, que bom que a gente pode cortar as coisas. A gente tem que abrir um caminho na mata, que bom que a gente pode cortar a mata para poder abrir o caminho, né? A gente tem que cortar um fio, usar. A faca, ela é útil, né? Só que a faca também pode cortar a gente. Então, pelo fato da faca cortar a gente, significa que a faca é ruim? Não, ela tem todas essas outras funções, né? Que ajudam a nossa vida e tudo mais. Então, por que a gente olha, né, para a mente, que funciona dessa mesma maneira da faca, ou seja, ela faz muitas coisas maravilhosas, ela permite com que nós sejamos essa espécie, né, que tem essa capacidade de consciência, de analisar, de preparar, de organizar as coisas, né, de agir conforme um senso crítico, né, de ter crítica ali em relação às ações que nós mesmos fazemos e as outras pessoas fazem. Isso tudo a gente tem essa capacidade, a memória, né, maior por conta da mente. Então, a mente ela é um problema? Não, não significa que
por eu ter essas questões e eu não saber utilizar, eu me corto. Não, é a mesma coisa a faca. Por eu não saber cortar a comida, eu vou corto minha mão e, caramba, a faca cortou, então ela é ruim, vou parar de usar a faca. É a mesma coisa que acontece com a mente, né? 15 minutos sentado ali em silêncio com a sua própria mente faz com que você fique desconfortável. Então, por isso eu prefiro tomar choque, né? Então, eu prefiro fazer qualquer coisa menos ficar ali com a minha própria mente, sozinho com a minha própria mente. Isso significa, né, o que eu falei aqui num vídeo recente aqui no perfil, no canal, que é a gente não educou a nossa mente, a gente não organizou, não entende como ela funciona. E por a gente não entender como ela funciona, ela só machuca a gente, ela só corta a gente, assim como a faca, quando a gente não entende o que ela está fazendo. Então, o processo que a gente tem que fazer, na verdade, é começar a conduzir isso que está acontecendo aqui, não pensa que essa minha frase, né, conduzir isso de maneira consciente, significa que eu vou ter controle total sobre tudo, não é isso. Mas é entender o que está acontecendo, é ter consciência do que está acontecendo. Eu sempre falo que ter a consciência é a base de tudo, né? E existe uma outra pesquisa, né, interessante, que eu vou trazer para complementar, né, esse tema, que é uma pesquisa que foi um pouco mais antiga essa pesquisa, ela foi feita com pessoas nos Estados Unidos, muitas pessoas assim, e eles mandavam um SMS para essa pessoa durante o dia dela. E essa pessoa tinha que responder como é que ela estava fazendo naquele momento e como é que estava assim, a felicidade dela e tudo mais. E aí, basicamente, eu vou deixar aqui a pesquisa para vocês darem uma olhada, mas basicamente o resultado que eles chegaram o nome dessa pesquisa, né? Uma mente distraída é uma mente infeliz, porque eles mostraram que mesmo que a pessoa estivesse fazendo uma coisa que ela gostava, se ela tivesse com a mente distraída, ela não se sentia feliz. E se a pessoa estivesse fazendo uma coisa que ela não ligava muito, sei lá, lavando louça, mas ela estivesse completamente presente ali, consciente, né? Ela se sentia mais feliz, se sentia mais estável, mais alegre. Então, isso mostra uma questão pra gente, né? O fato de estar inconsciente faz com que a gente sofra, né? E a gente está vivendo basicamente a vida toda na inconsciência, no automático, respondendo, só vai, só vai, só vai, só faz. Então, é uma grande roda ali, né? Uma grande forma de você encontrar um sofrimento constante. E por isso, quando a gente senta, né? Quando a gente, estou dando um exemplo, sentar aqui no sentido da meditação. Então, quando você senta ali em meditação, ou você fica como nessa primeira pesquisa que eu trouxe, esses 15 minutinhos ali em silêncio, parece uma tortura, porque a sua mente, até então, ela era uma coisa que vamos dizer, é tipo um carro sem manutenção, né? Eu não sei se você já tiveram essa experiência na vida, mas se você usa um carro, ele vai funcionando, ele está sem manutenção. Sem manutenção, em algum momento, ele vai dar algum problema, né? Então, a mente é a mesma coisa. A mente sem manutenção, ela sem esse cuidado, sem essa... E aqui eu não tô falando só cuidado no sentido de relaxar, né? Tipo, vou pro spa, mas no sentido de entender, estudar ela, entender como ela tá funcionando, o que que tá acontecendo aqui, né? Aprender a usar técnicas para poder acalmar sua mente, desacelerar, desligar ela um pouquinho mais. Às vezes ela precisa, né? Do mesmo jeito que ela precisa funcionar, ela precisa aprender a desligar também. Então, essa educação que a gente vai criando para nossa mente, ela vai permitindo com que a gente faça essa manutenção, né, da mente, para que você não entre nesse estado em que você não consegue ser sua própria companhia, né? E isso é uma coisa interessante, porque imagina que em muitos momentos da sua vida, a única companhia que você pode ter e você pode profundamente experimentar é você. É a única que você não pode deixar, né, de lado. Então, todas as pessoas que você tem, todas as pessoas que tem no seu ciclo de amizade, família, etc., todas elas podem deixar de ser em algum momento desse seu ciclo de proximidade, mas você mesmo não tem como, né? Então eu mesmo não tenho como, é a única pessoa que está comigo o tempo todo. Então a primeira pessoa que eu tenho que estar bem é comigo mesmo, né? Parece um papo meio né, uma coisa muito simples assim, né? Ou até meio clichê, mas é verdade, né? Porque a gente ignora essa necessidade da gente ter essa proximidade, essa intimidade com nós mesmos, né? A gente quer que alguma pessoa supra isso pra gente. Então, em vez de eu me sentir não autossuficiente no sentido de que eu não preciso de mais ninguém, mas autossuficiente no sentido de eu estou em paz comigo mesmo. Se eu tiver que fechar os olhos aqui e ficar quietinho, eu estou bem. Se eu consigo construir isso dentro de mim, eu encontro uma paz muito maior. Agora,
a prova disso são essas pesquisas que a ciência vem ajudando a mostrar o que os antigos praticantes de yoga, do budismo, os, enfim, estudiosos da cultura védica, etc., falam há milhares de anos, né? Que se você não treinar a mente, você vai ser arrastado por ela. Sua mente vai te causar sofrimento. Então, essa primeira pesquisa ela deixou isso bem claro, né? Essa primeira pesquisa ela mostrou que eu não treino minha mente, eu não educo ela, eu não faço nada com ela. Caramba, eu prefiro tomar um choque. E eu não sei se vocês conseguem compreender a dimensão, né, que é isso. Para mim, como eu falei, para mim é muito assustador, porque imagina assim, ficar com você é tão ruim que eu prefiro tomar um choque. Imagina se vocês têm parceiros, parceiras, né, filhos, qualquer família que vira e fala assim, não, não, prefiro ficar com você não, eu prefiro tomar um choque do que ficar com você aqui sozinho, eu e você aqui de frente a frente. Imagina, é triste, né, uma situação dessa. Agora imagina você virar para você mesmo, que é essa única companhia que você não pode deixar de ter e falar isso. Eu prefiro tomar um choque do que ficar sozinho com você, Gabriel. Caramba, eu mesmo não quero ficar comigo, né? Que loucura. E eu só tenho a mim mesmo, né? Então, então esse é um processo muito interessante e, enfim, vou deixar o link das pesquisas aqui se vocês quiserem dar uma olhada. E o que eu indico para vocês agora, né? Como eu sempre falo, todo o tema que eu trago para cá, eu tento trazer algum conceito prático, para não ser algo só teórico, né? Simplesmente, legal, e aí, Gabriel? Eu prefiro tomar choque do que ficar comigo, o que que eu faço agora? Então, se você está começando, dando os primeiros passos, o que eu te indico é você começar a meditar, começar a buscar alguma coisa para entender sua mente, educar ela, treinar ela. Então, a gente faz isso por vários caminhos. Um deles é a prática. Então, a prática da meditação, o yoga, né, a prática de, enfim, outros caminhos como, sei lá, tai chi, algo que vai fazer você ir nesse processo mais introspectivo, você com você mesmo, né? Eu vou entender, perceber como minha mente funciona, quando eu estou aqui fazendo um movimento, o que minha mente está sentindo, o que eu respiro dessa forma, como que minha mente funciona. Um bom professor vai te guiar por esse caminho quando você faz uma prática meditativa, uma prática de respiração, yoga, tai chi, enfim, coisas desse tipo assim. Então as práticas orientais, elas ajudam um pouco nesse sentido porque elas tinham mais esse foco, né? Eu sempre falo que o yoga ele é uma atividade totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui no Ocidente, atividade no sentido de prática, né? Porque todas as práticas que a gente tem aqui no Ocidente, elas são voltadas para fora, né? A toda atividade física, né? Vamos dizer assim, que muitas pessoas comparam o yoga com atividade física, mas não é uma boa comparação, mas enfim, você vai fazer a musculação. A musculação é uma atividade que, por mais que possa ter esse processo internalizado de você se perceber ali, criar uma intimidade com o seu corpo, cuidar do seu corpo, esse é pouco utilizado. Ali a pessoa está pensando só no ganho dela, né? Na musculatura, emagrecer, etc. Então é uma coisa externa a mim. Todas as outras atividades, de certa forma, também são. Poucas dessas atividades vão ser uma coisa para eu entender mais do meu interior, perceber como eu respondo, né, perceber como que minha mente reage, preparando, assentando a minha mente para no final eu sentar ali e ficar em meditação. As práticas orientais têm um pouco mais essa pegada, né, essa ideia de utilizar o corpo para ir preparando a mente para entrar nesses estados, como é o caso do yoga, enfim, e essas práticas, como eu usei, tai chi, qigong, enfim, então é uma boa forma de vocês começarem. E se vocês ainda não fizeram nada, eu tenho aqui, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo aqui, tem uma parte ali de vídeos que são importantes, sugeridos. Tem um vídeo onde eu ensino sobre as práticas de respiração, né, como construir uma respiração funcional, isso vai te ajudar, e um outro com 5 minutos de mindfulness, né? Então, mindfulness é uma ferramenta maravilhosa, né? A gente teve um aulão de mindfulness esses dias, e onde eu falei exatamente sobre isso na comunidade, né? Inclusive o link da comunidade também está aqui. Um outro ponto para você entender mais somente é isso, é o estudo. Estudar a sua mente, ver o que os antigos textos falam, perceber o que a ciência fala hoje sobre a mente, para você entender um pouco mais o que está acontecendo nela, por que eu estou reagindo dessa forma, por que isso me deixa ansioso, por que eu vivo dessa maneira, reagindo, e enfim. O estudo é um outro caminho também muito importante. A gente tem a comunidade Bodhicitta, que está aqui no primeiro link da descrição. A comunidade é uma comunidade de estudos da mente, do corpo, de autoconhecimento, né? Então é um grupo ao vivo onde a gente se encontra quinzenalmente, medita e estuda um texto. E, enfim, resumidamente, tem um outro, aqui embaixo também nos vídeos sugeridos, onde eu vou deixar na descrição, tem uma prática de 5 minutos de mindfulness para você dar o primeiro passo. O mindfulness, ele é esse, como eu estava falando, né, essa aula estava explicando que ele é esse processo para você encontrar esse estado, né, mindfulness, né, parece que é uma técnica assim, né, hoje em dia ficou parece que virou uma técnica meio
de produtividade e tal, mas não é bem assim. O mindfulness é um contato profundo com você mesmo. Mind é mente, full é cheio e ness é um estado. Então, mindfulness é um estado da mente completa, da mente cheia. Cheia de quê? Não é cheia de, tô com a mente cheia, não tô aguentando mais. É cheia no sentido de presente. Então, é a mente cheia do momento presente. É a mente completamente aqui com você. Isso é o estado de mindfulness, né? E aí tem a técnica, né, que leva a gente para esse estado, que a gente também acaba chamando de mindfulness. E eu tenho essa prática de 5 minutos para vocês darem o primeiro passo. O ideal é que vocês possam repetir todos os dias. Se quiser assistir o vídeo várias vezes, se quiser, enfim, você pode aprender na primeira vez ouvindo o vídeo, depois repetir, também serve. E é isso, gente. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tema, que tenha não deixado vocês alarmados, mas que tenha despertado em vocês essa vontade de se conectar mais com vocês mesmos, né, de sentir mais em casa dentro de vocês mesmos e cultivar mais essa intimidade, essa presença, que vai fazer com que vocês tenham, né, esse contato maior com o que está aqui dentro, né, e compreender e guiar isso de maneira mais consciente, mais assertiva, mais do que a gente tenta usar os meios externos, o celular, uma música, um vídeo, um podcast, para poder distrair essa mente. Na verdade, ela é nossa aliada e a gente tem que aprender a conduzir ela. Tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.